Graça e paz a todos. Eu sou a pastora Rayane e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Josué, capítulo 10. Eu convido o Espírito de Deus para que esteja ao nosso meio, conduzindo este estudo e trazendo à nossa mente tudo aquilo que precisa ser guardado e praticado. Vamos lá. Então vamos lá para Josué, capítulo 10, Gibeão sitiada por 5 reis. Capítulo 10, versículo 1. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao rei como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Versículo 2. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então, o que ocorre aqui? Jerusalém, nessa época, ela não era uma cidade que pertencia aos israelitas. Ela era uma cidade pagã, tá? Então, Jerusalém, ela já existia, porém, estava na mão dos cananeus e era uma cidade pagã. O rei de Jerusalém, na época, era Adoni-Zedeque. Né? Então, as informações a respeito dos feitos, né, de Israel chegou até os ouvidos desse rei, ao ponto dele temer, né? E também a respeito do acordo de paz, que foi um acordo de paz meio que forçado, né? Entre os gibeonitas e os israelitas, também chegou aos ouvidos de Adoni-Zedeque, né? E aí o que ocorre? Aqui ele temeu também, por quê? Porque a cidade de Gibeão aqui já não pertencia mais aos gibeonitas, e sim aos israelitas. Já fazia parte do território dos israelitas. Tanto a cidade como aquele exército, né? Então, o exército também de Gibeão pertencia aos israelitas. E a cidade de Gibeão, junto com suas províncias, era maior do que Ai, né? Então, aqui força Adoni-Zedeque a tomar também uma decisão, né, a respeito do que deveria ser feito dali para frente. Continuando aqui, versículo 3. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Horão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Derbi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então aqui, Adoni-Zedeque, ele toma essa iniciativa, né, manda uma mensagem para outros reinos para se juntar a ele, para formarem um exército, né, para pelejarem contra Israel, né? Então aqui ele se vê naquela situação onde as cidades, né, de Canaã estavam sendo tomadas, estavam sendo vencidas pelos israelitas, né, ele teve essa ideia de se juntar com outros reinos, juntar os seus exércitos para poder tentar vencer Israel, né? E aqui ele também, né, fala na sua mensagem que a cidade de Gibeão tinha feito o que? Paz com Israel, pertencia já a Israel, né? Continuando aqui, versículo 5. Então se juntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, e o rei de Jerusalém e de Hebron, e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, e o rei de Eglon, e eles e todas suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela, né? Então aqui fica claro que eles se juntam, né, e vai tentar tomar a cidade de Gibeão. Mas como eu falei no versículo anterior, a cidade de Gibeão já não pertencia mais aos gibeonitas, elas pertenciam aos israelitas. Então eles tentam aqui tomar esse território de iniciativa para poder fortalecer o exército deles, tá? Até porque o território de Gibeão era um território estratégico contra os israelitas. Continuando aqui, ó. Josué corre a Gibeão, versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não tires as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos,
Ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então, os habitantes que ainda havia ali, né, na cidade de Gibeão, eles levam essa mensagem até Josué. Até porque a cidade de Gibeão, ela já não pertencia mais aos gibeonitas, era da responsabilidade de Josué e dos israelitas, né? Então, aqui essa mensagem que aqueles 5 reis se juntaram contra, né, Josué, contra ali os israelitas, chegou ao ouvido dos israelitas. Versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, e ele toda a gente de guerra com ele, e todos os seus valentes. Né? Então Josué ele toma medidas imediatamente, e ele junta o exército de Israel para ir contra, né? Para ir contra aquele exército que estava tentando tomar a cidade de Gibeão. Versículo 8. Disse o Senhor a Josué, não temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles poderá te resistir. Então aqui Deus, ele dá esse reforço para Josué, mostrando que aqueles 5 reinos que se juntaram contra os israelitas, eles já estavam entregues nas mãos dos israelitas, né? Então Deus reforça essa promessa e ali ele enche Josué de coragem, mostrando que eles venceriam aquela guerra. Continuando o versículo 9, Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então, a Bíblia fala aqui que ele veio, né, Josué e o exército, né, veio contra aqueles 5 reinos de uma forma surpresa. Por quê? Porque ele agiu de uma forma imediata, né? Então aqui Josué ele já toma medidas e sobe de uma forma imediata contra aqueles 5 reinos, né? O exército daqueles 5 reinos. Versículo 10, o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Versículo 11. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos pela espada pelos filhos de Israel. Então aqui a gente vê uma atuação assídua do próprio Deus, né, nas guerras de Israel contra Canaã, né, contra os reinos de Canaã. Então aqui a gente pode observar que mais foram aqueles que morreram pelas pedras que caíram do céu do que os que morreram pela espada do exército de Israel. Então aqui a gente pode observar que aquelas guerras, quem estava ganhando era o próprio Deus, né? Deus lutava elas, né? Ele estava presente naquelas guerras, lutando assiduamente junto com Israel e de uma forma muito poderosa ele também estava sobressaindo, né? Então Deus sobressai, ele auxilia Israel, né, para que eles pudessem conquistar os territórios da terra de Canaã. Continuando aqui, o sol e a lua são detidos. Versículo 12, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Disse na presença dos israelitas. Então ele clamou em alta voz perante o exército, né? Sol, detenha-te em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos teus inimigos, né? Então algo aqui sobrenatural ocorre. Josué, ele emite uma palavra, né? Para que o sol se detesse, né? E a lua também, para que o dia ficasse claro, né? E ali a natureza obedece à ordem de Josué. É claro que quem fez, né, quem ouviu aquela oração foi o próprio Deus. Foi Deus que deteve a natureza, né? Mas através do comando aqui, né, de um comando que Josué lançou. E por que Josué lançou aquele comando? Né? Porque os israelitas, eles sobressaíam na guerra melhor de dia e os cananeus à noite, né? Então, para que os cananeus não tivessem vantagem naquela guerra, Josué ele lança essa palavra,
como Deus estava guerreando junto com Israel, ele atende o pedido, né, de Josué, e ali eles conseguem sobressair naquela guerra, até porque não foi uma guerra fácil, né? Aqui a gente lê na Bíblia de uma forma muito resumida, né? Mas aquela guerra não foi uma guerra fácil, porque 5 reinos se juntaram contra os israelitas. Era um exército muito grande, né, que eles tinham que derrotar. Continuando aqui o versículo, né, que eu ainda não terminei o versículo. Não está isto escrito no livro dos justos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase o dia inteiro. Então, aqui nesse versículo 13, é mencionado esse livro dos justos. Provavelmente era um livro importante na época. Pouco se fala desse livro na Bíblia, tá? Na verdade, tem 2 menções a respeito desse livro na Bíblia. Um é aqui nesse capítulo 10 do livro de Josué, e a outra menção está lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 18, tá? Então, provavelmente era um livro importante para a época, mas pouco comentado ao longo do tempo. Então aqui, né, o sol se deteve, a lua se deteve e os israelitas sobressaíram naquela guerra, né? E Deus estava naquela guerra lutando junto com eles. Continuando aqui, versículo 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Né? Então aqui Deus lutava por Israel e Deus atendeu a voz de Josué naquele dia, né? E a Bíblia fala que foi um feito único, né? Foi um feito ímpar, não teve outro igual àquele feito, né? Ao ponto de Deus parar o dia, né? Estender o dia para que Israel sobressaísse naquela guerra. Continuando aqui, versículo 15. Voltou Josué e toda Israel com ele ao arraial de Gilgal. Então aqui, né, eles voltaram depois dessa guerra para o arraial de Gilgal. Continuando aqui, no versículo 16, Josué prende os 5 reis e os mata-os. Versículo 16, aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. Então aqui, aqueles 5 reis, eles estavam juntos, né? Então quando viram seus exércitos perdendo a batalha, eles correm e tentam se abrigar ali numa caverna, né? Num local onde havia um esconderijo. Continuando aqui, versículo 17. Anunciaram a Josué, foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Versículo 18. Disse, pois, Josué, rolai grande pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhais. Então aqui Josué dá uma ordem para poder fechar a boca daquela caverna, daquela cova onde eles se esconderam, e que eles ficassem ali guardados até a segunda ordem. Não era para aqueles homens matarem, né, aqueles 5 reis. Versículo 19. Persegui os vossos inimigos e matai-os, os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus vos entregou nas vossas mãos. Versículo 20. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir, com muita grande matança, até consumi-los, e tendo o restante que deles ficaram entrando nas cidades fortificadas. Então, o exército, né, dos inimigos, eles estavam fugindo. E Josué, ele dá uma ordem para Israel, para o exército de Israel, que matassem esses que estavam fugindo, não os deixassem entrar nas cidades fortificadas. É claro que teve aqueles que escaparam, tá? Continuando aqui, versículo 21. Voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, e não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Né? Então, aqui, depois que eles venceram a guerra, eles foram com o acampamento que eles provavelmente levantaram lá em Maquedá, né? Até porque tinha uma situação que eles precisavam resolver lá, que era daqueles 5 reis que estavam presos naquela caverna, né? Continuando aqui, versículo 22. Depois disse Josué, abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis.
Versículo 23. E fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Versículo 24. Trazido os reis a Josué, chamou estes todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinha ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Versículo 25. Então Josué lhe disse: não temais, nem vos atemorizes, serdes fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Né? Então aqui Josué ele faz um simbolismo, né, com aqueles soldados, com aqueles capitães do exército de Israel, para que eles pusessem os pés no pescoço daqueles reis, né? Até porque o feito que eles tinham feito até ali era grande, né? Eles tinham derrotado um exército unido, eram 5 reinos reunidos, né? Então ali Josué ele faz esse simbolismo, mostrando que eles deveriam ser fortes e corajosos, que eles não deveriam temer, porque o Senhor estava entregando os cananeus na mão deles, tá? Continuando aqui, versículo 26. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Versículo 27. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e os lançassem-nos nas covas onde se tinha escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Então aqui aquela cova que aqueles reis, né, eles se esconderam, serviu de sepulcro para eles depois, né? Então Josué usa aquele local de esconderijo, de refúgio, né, para ser o sepulcro, né, daqueles reis. Ironia aí do destino. Continuando aqui, ó, versículo 28, Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e feriu a espada, bem como o seu rei, destruindo totalmente a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez o rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então esses reis, esses 5 reis aqui, né, cada um representante de uma cidade, né, eles foram mortos. Na hora que eles foram mortos, eles foram substituídos. Então, o que Josué fez? Ele matou o exército e matou os reis. A cidade ficou alguns habitantes lá. Então, Josué ele volta à cidade desses reis. Os reis que tinham sido mortos já tinham sido repostos, né? E ali ele mata os habitantes daquelas cidades e os reis que foram ali, né? Que ficaram no lugar daqueles que morreram. Continuando aqui, versículo 29. Então Josué e toda Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra ela. E o Senhor a deu na mão de Israel, ela, o seu rei, e a feriu a espada, e ela e todos que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Versículo 31. Então Josué e toda Israel com ele passou de Líbina a Laquis, sitiou e a pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis na mão de Israel. E no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, ela e todos que nela estava, conforme tudo o que fizeram em Líbina. Então, Orão, rei de Gezé, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, a ele e todo o povo, sem deixar nem sequer um. Então, não tinha quem pudesse resistir Josué e ao exército de Israel na época. Né? Então, Josué ele destrói o exército daqueles 5 reinos, os reis dele, agora ele está subindo para as cidades e destruindo todos, né? A Bíblia fala que não estava sobrando nenhum sequer, e aqueles que tentavam ajudar também eram abatidos. Versículo 34. E Josué e toda Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. Versículo 35. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada,
e totalmente destruir o que nela estava, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e toda Israel com ele subiram a Eglon e a Hebron e pelejaram contra ela. Versículo 37. E a tomaram e a feriram a espada, tanto ao seu rei como todas as cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizeram em Eglon. E a Josué executou a condenação contra ela e contra todos que nela estavam. O interessante é que Josué ele faz igual fez a Jericó, né? Por quê? Porque em Jericó ele destruiu toda a cidade, os animais e tudo que havia na cidade de Jericó. Assim, igualmente ele faz nessas cidades, tá? Continuando aqui, versículo 38. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Derbe e pelejou contra ela. Versículo 39. Tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e a feriu a espada, todos os que nela estavam, destruiu totalmente sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron, a Líbna e a seu rei. Também fez a Derbe e a seu rei. Versículo 40. Assim feriu Josué toda aquela terra e a região montanhosa, o Neguebe, as campinas e a descida das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha fôlego, sem deixar sequer um, como ordenara o Senhor de Israel. Então, como eu falei, até os animais eles foram mortos, tá? Então, tudo foi destruído naquelas cidades. Versículo 41. Feriu Josué desde Cádiz até Barneia, até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão, né? Então, todo aquele território da circunvizinhança de Gibeão, Josué, ele conquistou, né? Ele conquistou em poucos dias. Em poucos dias, ele destruiu ali, ó, muitos reinos, né? Muitos reinos foram destruídos. Continuando aqui, ó, versículo 42. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Versículo 43. Então Josué e toda Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Então, depois que Josué ele termina, né, de conquistar, de guerrear contra aqueles reinos, ele volta para Gilgal com essa questão resolvida, tá? Então, aqui terminamos o estudo e a explicação do capítulo 10. Fica a próxima aula, o capítulo 11. Então, que a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e até a próxima aula. Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, deixa aqui nos comentários, tá? E não esqueça de deixar o like de vocês, né? Isso daí ajuda o vídeo a ser divulgado, tá bom? Então, até a próxima aula no capítulo 11.